hoje a gente vai falar de princípios e diretrizes do SUS. E esse é um assunto meio que universal. Não importa a banca, se ela é fácil, se ela é difícil, ela cobra isso. E vocês precisam saber. Mas esse é um dos assuntos de SUS que eu acho que é mais tranquilinho. É um daqueles que a gente não precisa gastar muita memória, sabe? Que a gente consegue entender e vai ficar muito mais fácil. Então, minha meta hoje, minha grande missão é que vocês saiam daqui diferenciando o que é princípio, o que é diretriz. Vou dar várias artimanhas para a gente fazer isso e a gente vai tentar entender cada um desses princípios e diretrizes para que vocês não precisem decorar, certo? Então vamos começar. Primeiro vamos começar entendendo o que quer dizer princípio, o que quer dizer diretriz. Na palavra, né? Na raiz. Então quando a gente fala de princípio, são características. Então a gente está falando de como o SUS está pensando. Quando a gente olha no dicionário, ele fala assim pra gente, o que serve de base, moral, regra, preceito, e é basicamente isso. É basicamente aquela filosofia que o SUS vai seguir, certo? Diferente do que a gente vê em diretriz. O que quer dizer diretriz, né? Traçado de uma estrada, norma de procedimento, conduta, diretiva. Então, quando a gente fala de diretriz, é como fazer. Então, vamos diferenciar. Princípio vai ser sempre uma filosofia, uma característica. Agora, diretriz é mais como se você pegar e colocar a mão na massa mesmo. Como a gente vai operacionalizar isso. E a gente pode ver também parecendo como princípios doutrinários e organizativos. Então, se a gente pensa assim, doutrina, também volta lá com essa ideia da filosofia. Então, princípios doutrinários vão entrar aqui, doutrinários. Agora, os organizativos, fica fácil a gente pensar que vai ser aqui. Ele está falando como que vai fazer. E a grande dica para a gente lembrar o que é um e o que é outro, justamente pensando nisso, né? Que os princípios vão ser características. E aí, a gente pode lembrar, quando a gente fala das características das pessoas, eu sempre dou os mesmos exemplos, né? Amizade, lealdade, e aí a gente vê que o finalzinho termina em ade. E justamente a gente pode pensar nisso, que os princípios eles vão terminar em ade. Então a gente vai encontrar aqui, universalidade, integralidade e a equidade. Então todos eles estão terminando em ade. Quando a gente fala de diretriz, a gente pode decorar até na nossa cabeça que vai ser uma ação, que vai ser como que ele vai colocar a mão na massa para resolver aquele problema, como que ele vai operacionalizar aquilo. E aí a gente decora o ação e justamente todas as palavras vão terminar em ação. Então a gente vai ter, descentralização, hierarquização e participação social. E aí não tem como errar. A única que às vezes, veja, eu vi em duas questões na vida aparecendo de forma diferente é a universalidade. A universalidade já apareceu duas vezes aí como universalização. Tá errado se aparecer isso na prova? Não tá errado. Mas aí a pegadinha do ação lá pode acabar te confundindo. E aí dá pra gente lembrar de mais uma coisa, Todos eles começam em vogal. E aí fica fácil, né? Então você tem duas formas de decorar. E esse daqui vão ser então os princípios e diretrizes que são consagrados do SUS, separadinho. A gente pode até encontrar lá no site do Ministério da Saúde, na parte que ele fala do SUS, aquele SUS de A a Z, ele vai separar aquilo pra gente também. Ele vai separar dessa forma. Então é isso que a gente está seguindo. Vamos falar de cada um deles. Vamos começar pela universalidade. O que você tem que pensar na universalidade? Pensar que quando fizeram um SUS para todos. E quando a gente fala assim, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, isso a gente encontra tanto na 8080 quanto na Constituição, isso é uma característica da universalidade. Então, uma grande palavra aí, para vocês lembrarem, seria que é para todos. Quando a gente fala assim, o SUS é para todos, independente de etnia, de raça, cor de pele, profissão, qualquer coisa que a gente fosse pensar, se mora na zona urbana ou rural, é para todos. Que é diferente do que a gente tinha na saúde quando a gente não tinha o SUS, né? A gente não tinha universalidade. O SUS era só para quem tinha, o SUS não, né? Porque o SUS não existia. Mas a saúde pública era só para quem tinha uma carteira assinada, para quem usava de caridade ou quem pagava por aquilo. Não existia universalidade
na saúde pública antes de existir o SUS, ok? E aqui, então aqui a gente consegue ver tanto na 8080 quanto na Constituição, e quando a gente olha na 8080, ele descreve assim, ó, pra gente: universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. E a grande sacada aqui, duas palavras importantes: todos e acesso. Sempre que a gente está falando de universalidade, a gente está falando do indivíduo conseguir entrar no sistema, conseguir ter acesso àquilo que está acontecendo. Então a dicona é, se na questão apareceu, o SUS é para todos, qual que é o princípio? Universalidade. Falou de acesso, é universalidade, grava essas duas palavras. E aqui, complementando com uma definição que tem no Ministério da Saúde, ele coloca assim: acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. Então, a universalidade vai falar isso pra gente. O SUS é para todos e ponto, e acabou. Equidade. A equidade vai ser um dos mais dificinhos da gente entender. Mas a gente tem que lembrar, ó, que o objetivo dele é reduzir as desigualdades. Ele tem uma relação direta com o conceito de igualdade e justiça social. Isso está escrito no site do Ministério da Saúde também. Veja, tem que tomar muito cuidado, porque ele tem relação com esses dois. Não quer dizer que ele é igual à igualdade. O que a gente tem que pensar? Em alguns casos, se a gente tratar as pessoas de forma igualitária, a gente acaba mantendo a desigualdade. O maior exemplo é esse desenho aqui, ó. Então a gente tem pessoas de alturas diferentes, esse daqui ainda é cadeirante, daí se a gente tratasse todos com igualdade, a gente daria um caixote para cada um assistir o futebol lá do outro lado. E o que a gente faz? A gente perpetua a desigualdade. Quem já era alto continua assistindo. A menininha ficou bom, mas o mocinho não deu para assistir ainda, né? Então, quando a gente fala da equidade, ela vem para superar as desigualdades. Vem que meio que para compensar tudo isso. E aí, a gente pode falar que a gente trata diferente quem é diferente. Agora a gente dá 2 caixinhas para essa menina, dá uma rampa para o mocinho e todo mundo fica feliz. Então, ó, o objetivo, diminuir a desigualdade, está relacionado à igualdade, porque a gente quer tornar eles iguais. Mas não significa que a gente vai tratar eles iguais para isso, porque a gente considera desigualdade. A justiça social, justamente por isso, para a gente tornar eles iguais. Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e por isso têm necessidades distintas. E é isso que ele vai considerar aqui. Então, palavras que a gente precisa tomar cuidado aqui na equidade. Precisa lembrar de necessidades diferentes e de desigualdade. Essas duas são super importantes. Mas a gente não pode pensar na desigualdade pensando em pobreza só. Porque, vamos dar exemplos, né? Na saúde, muitos casos a gente precisa tratar diferente, mas não quer dizer só pela pobreza. Vamos dar um exemplo se a gente tivesse... chegou na UBS, eu sou agente comunitária de saúde, por exemplo, chegou na UBS sem preservativos. Daí eu faço uma continha básica e falo assim, então eu vou dar um para cada homem da minha área. Só que, daí eu posso pensar assim, só que fulano, vamos usar com mulher que vai ficar mais fácil. Vou dar um para cada mulher que tem na minha região. Daí eu vou pensar assim, mas fulana nem usa preservativo. Ela tem outros métodos contraceptivos, ela já é operada, é casada e tudo mais. A outra já tem 60 anos, não pratica mais, ela não vai fazer uso daquilo. E aí tem a outra que eu sei que ela tem múltiplos parceiros e tudo mais, e ela poderia precisar de mais. Se eu desse um para cada, poderia sobrar para alguns, não seria útil, e para outros faltar. Entende? Pensando que a gente pode ter recursos mínimos, a gente pode utilizar de maneira diferente. Pensei em outro exemplo agora. A vacinação do Covid foi um grande exemplo. Quando iniciou, a gente acabou oferecendo para quem tinha um risco maior. Veja, eles estavam desiguais frente ao risco, que quem era, né? Quem estava na saúde. Então, eles tiveram essa possibilidade, a gente, né? Teve essa possibilidade de tomar antes porque a gente estava mais exposto.
não era com relação só à pobreza, entende? A desigualdade vai além disso e é isso que você tem que identificar na prova. Então, não importava se você era rico, se era pobre, você tomou pelo SUS e foi de acordo com o risco. Daí, depois, foi para quem tinha comorbidade, era uma outra desigualdade, certo? Lembrem disso. Ainda na equidade, no Ministério da Saúde, ele ainda fala assim pra gente, ó, significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior. Então, essa daqui é uma outra definição que gosta bastante de cair na prova. Tratar desigualmente os desiguais, dar mais para quem precisa de mais. E aqui, ó, tem uma definição ainda da PNAB, ele coloca, da Política Nacional de Atenção Básica. Ele coloca ofertar o cuidado, como definição, né? Que a equidade seria ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças, isso a gente já falou, que é uma palavra importante, nas condições de vida e de saúde de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade. Então ele fala assim, ó, a gente vai considerar as necessidades das pessoas. A gente sabe que todo mundo tem direito à saúde, porém, quando a gente considera esse direito à saúde, a gente sabe que vai passar, que vai considerar essas diferenciações. E por isso que a gente pode acabar ofertando mais para quem precisa de mais. Ok? Vamos lá, integralidade agora. A integralidade, ele é facilmente confundível com uma diretriz que a gente vai ver depois. Então tem que tomar cuidado. Quando a gente fala de integralidade, tem várias formas da gente ver esse conceito. Uma delas seria a gente pensar que o indivíduo, ele é indissociável. A gente não consegue separar ele. A gente não consegue, por exemplo, tratar da boca dele e não considerar os problemas psicológicos que ele tenha, os problemas no sistema que ele tenha mesmo, né? Problema do coração, por exemplo, né? Ele é indissociável. Então a gente pensa em tratar o indivíduo como um todo. E aí considera todo o biopsicossocial, considera até a comunidade que ele vive e os fatores que estão em volta dele. Essa é uma consideração. A outra forma que a gente pode ver é do tratamento ser integral. E o que isso quer dizer? Da gente colocar todos os níveis de atenção para atender aquele indivíduo também de acordo com as necessidades dele. Então a gente vai simultaneamente ali, ó, promoção, prevenção, manutenção, recuperação da saúde e tudo mais. Então a gente vai pensar em todos os níveis de atenção sendo ali oferecidos de acordo com a necessidade do indivíduo. Então, ó, na definição aqui, de acordo com a 8080, ele fala assim: integralidade de assistência entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos, curativos, individuais e coletivos exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade. Essa daqui é uma palavra importante. Então, sempre que ele fala assim, ó, fulano fez um tratamento e teve acesso à prevenção, proteção, recuperação da saúde, qual foi o princípio aí que ele utilizou? Foi a integralidade. Todos os níveis juntinhos aqui. Aqui, no Ministério da Saúde, ele fala aquele outro conceito que a gente estava falando, não só de usar todos os níveis de atenção juntos, mas ele fala, considera as pessoas como um todo, atendendo às suas necessidades, e para isso é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Então, quando a gente considera a pessoa como um todo, a gente vai incluir ainda todos esses campos, esses níveis de atenção juntinhos. E aí, ainda de acordo com o Ministério da Saúde, ele fala assim que a gente pode até precisar de uma atuação intersetorial. E o que isso quer dizer? Como a gente está pensando aqui em todos os níveis de atenção juntos, a gente tem até a promoção de saúde. E vocês lembram o que quer dizer promoção de saúde? Quer dizer, ela vem antes ainda, quando a gente pensa nos níveis de prevenção, ela vem antes ainda da prevenção. Por exemplo, se eu falar assim, ó, eu vou fazer uma palestra de orientação de alimentação para prevenir a cárie. Eu estou fazendo uma prevenção específica. Agora, quando eu falo assim, vou fazer uma palestra de orientação de alimentação, ponto final, só para aquele indivíduo permanecer saudável,
Não estou prevenindo nenhuma doença especificamente, estou falando de promoção de saúde. E muitas vezes, para a gente promover a saúde, que basicamente é o indivíduo continuar saudável, a gente pensar em manter ele, então a gente vai fazer orientação, vai fazer aumentar a autonomia daquele indivíduo e tudo mais. Isso a gente está pensando na promoção. Só que quando a gente pensa na promoção, muitas vezes a gente precisa de outros setores juntos. A gente não está falando de outras disciplinas dentro da saúde. A gente está falando de outros setores. É isso que ele está falando aqui. Ou seja, por exemplo, fazer uma ação junto com uma escola. A gente está fazendo uma ação intersetorial, tá? A saúde mais a escola, para a gente, por exemplo, orientar para as criancinhas como lavar a mão depois de fazer cocô, certo? Então, é uma ação intersetorial. A gente pode pensar ainda de numa população que está extremamente vulnerável, fazer uma ação junto com a assistência social, entende? Então, por isso que ele fala que na integralidade pode envolver ainda ações com outros setores. Então, pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussões na saúde e na qualidade de vida do indivíduo. Então, até pensando naquele conceito da saúde, né, como completo bem-estar físico, psicossocial, como que a gente consegue oferecer só saúde sem cuidar do resto? Do lazer, por exemplo. Por isso que ele fala disso. Aqui uma definição da PNAB, só para a gente complementar. Ele fala que inclui o reconhecimento adequado das necessidades biológicas, psicológicas, ambientais e sociais, causadoras das doenças e manejo das das diversas tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a estes fins, além da ampliação da autonomia das pessoas e da coletividade. Então ele fala assim, ó, a gente vai considerar tudo. Vamos dar um exemplo, não adianta nada a gente ver que aquela população ali está tendo muita doença porque eles têm que passar por um córrego para poder ir para o ponto de ônibus, por exemplo. Todo mundo tem que colocar o pé no córrego e todo mundo está tendo micose. Não adianta nada a gente ficar ali só cuidando do indivíduo, só da micose, sem tratar o ambiente que está em volta, entende? Enquanto não tratar o caramba do córrego, você não resolve o problema. E é isso que ele está falando, por isso que a gente vai considerar tudo. O ambiental, o social, a profissão dele envolve algum risco específico, tudo isso vai ser considerado quando a gente pensa na integralidade, ok? Vamos ver se vocês pegaram. Coloquei 2 questõezinhas aqui, só para vocês verem se vocês estão ligados aí. Vou ler com vocês e aí quero que vocês comentem a resposta que vocês colocariam. Fala assim, ó. O princípio da tananã considera as pessoas como um todo. Ai, ficou muito perto da resposta, hein? Mas tá bom. Como um todo, atendendo a todas as suas necessidades, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, tratamento e reabilitação. É integralidade, descentralização, universalização ou equidade? Muitíssimo bem. A maioria respondeu certinho. Integralidade. A descentralização a gente ainda não conversou, então não vou falar dela. Mas universalidade, falou que é para todo mundo? Falou que vai ter acesso? Não falou. Falou de tratar diferente? Não falou, não poderia ser. Tá certo. Vamos mais uma, ó. Nessa daqui ele fala assim. Ao afirmar que a saúde, aí ele coloca 3 considerações e a gente tem que achar os princípios respectivamente, desculpa. Então no primeiro ele fala assim, é um direito de todos. No segundo, integra todas as áreas da vida humana. E no terceiro ele fala, e cada pessoa deve ser atendida de acordo com as suas necessidades. Qual que vai ser a ordem certa? Aqui, falou que é para todos. É a palavra certinha que a gente decorou aqui, não é? É universalidade. Então, integralidade a gente corta, aqui a gente corta. Direito universal, não é assim que chama. Tem que prestar atenção. No 2, integra todas as áreas da vida humana. Tá falando de tratar o indivíduo como um todo. Só pode ser a integralidade. Então, aqui tá errado, aqui tá certo. A universalidade não poderia ser, aqui tá certo. E no último ele fala, e cada pessoa deve ser atendida de acordo com as suas necessidades. Ele tá falando de tratar diferente, não tá falando de tratar igual. Se fosse para tratar igual, ele poderia falar assim, ó, tendo atendido às necessidades comuns,
e tudo mais. Tá falando de cada um deles. Não poderia ser igualdade, a equidade aqui tá certo, mas essa tá errada. Resposta B. Muito bem. Agora vamos para as diretrizes. Então a gente está falando agora de ações. Como que eles vão fazer tudo isso? Primeiro a gente vai falar da descentralização. Eu gosto de dar um exemplo também que eu acho que vai ficar muito claro na cabeça de vocês. Se a gente... eu tenho até um vídeo no YouTube que já fala esse exemplo. Mas se vamos supor que você ganhou um concurso, um sorteio, e ganhou R$1.000 em roupas. E aí você pode escolher 2 pessoas para tomar a decisão de comprar a roupa para você. Não pode ser você mesmo. Daí pode ser sua mãe ou uma amiga próxima, que conhece você, sabe o que você se veste e tudo mais, sabe o que você precisa, sabe que se o seu tênis está o cacareco, por exemplo. Ou pode ser um estilista que vai saber a sua idade, mais ou menos ali a sua profissão, o seu sexo, e aí ele vai pensar ali, ó, a maioria das pessoas com essa idade usa essa roupa e ele vai comprar. E aí, o que você escolheria? Quem te conhece ou quem sabe a média? O princípio da descentralização, diretriz, né, da descentralização, ele vai pensar justamente nisso. O que acontecia é que antes da gente ter o SUS, quem tomava todas as decisões era o Ministério da Saúde. Quando a gente fez a descentralização, a gente dividiu o poder, descentralizou, e é isso que vocês têm que pensar. Antes era só o Ministério da Saúde, agora a gente tem secretarias estaduais, a gente tem secretarias municipais, e agora a gente tem, pensando nessa divisão, ó, agora a gente tem uma pessoa muito perto do problema para saber o que realmente precisa. É muito bom, o exemplo da roupa é para a gente pensar no município, né? Se a gente fosse pensar que o município ganhou R$1 milhão para investir na saúde, quem sabe mais? Quem vive ali ou quem tá lá em cima e sabe a média? É a mesma coisa que a gente dá o exemplo do... esqueci como que era a pessoa que escolheu a roupa lá que eu falei. Sei lá, o estilista. É a mesma coisa, ele sabe a média, ele sabe mais ou menos ali o que os municípios precisam, mas ele não está perto do problema para ter certeza do que acontece. Então a descentralização faz isso, ele pega o poder, distribui, e agora a gente tem uma pessoa muito próximo daquela região, ele conhece o que realmente precisa, e também a gente ajuda em uma outra parte, a gente ajuda também na fiscalização, porque vamos voltar lá naquele exemplo da roupa. Vamos supor que aí eu escolhi minha mãe para comprar minha roupa, era R$1.000, ela apareceu com 3 blusinhas. Eu falo, mãe, que é isso? Cadê a nota fiscal desse negócio? Você não gastou R$1.000 nessas 3 blusinhas, não. Ela tá perto de mim, eu consigo ter um acesso melhor. Agora vamos pensar que tô esquecendo toda hora o nome da pessoa que escolhe a roupa, gente. O estilista lá, ele é de outro país. Como que eu vou chegar nele e falar assim, ó, me mostra a nota fiscal dessas 3 blusinhas aqui que tá errado? É a mesma filosofia pensando no município. É muito mais fácil a gente cobrar quando tá perto da gente, então, por exemplo, de uma secretaria municipal de saúde, do que a gente cobrar lá do Ministério da Saúde. Entende? Então, essa é a filosofia. Vamos na descrição agora. Ele fala assim, ó. Na descrição do Ministério da Saúde, ele fala, é distribuir o poder e responsabilidade entre os 3 níveis de governo. E isso é importante, porque agora, que nem eu falei para vocês, a gente tem é sempre mando único, né? E a gente vai ter o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e as municipais. A gente tem os 3 níveis de governo aqui. A gente distribuiu o poder que antes era centralizado só no nível nacional. E aí ele coloca assim, ó, direção única em cada esfera de governo. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, no estado de São Paulo, existe só uma secretaria que vai mandar. Existe só a Secretaria Estadual do Estado de São Paulo que vai tomar decisão. E ele tem autonomia para tomar essas decisões. É importante também vocês saberem quem que vai representar cada um deles. Então, no nível nacional é o Ministério da Saúde, no nível estadual vão ser as secretarias estaduais de saúde do respectivo estado e no nível de município vai ser Secretaria Municipal de Saúde da cidade que for.
ok? Então a gente tem esses três. Na 8080 ele vai falar que é sempre direção única, e isso eles gostam muito de cobrar na prova, falar que vai ser qualquer outro tipo de tiro única, direção múltipla, e assim vai. E aqui ele fala, cada esfera é autônoma e soberana em suas decisões, respeitando os princípios gerais e a participação da sociedade. Então ele pode tomar a decisão lá no seu município, desde que não possa ir contra os princípios do SUS. Ele inventar lá que no município dele só passa quem veste blusa rosa, por exemplo. Ele não pode fazer isso porque não está de acordo com o SUS. Mas, respeitando as regras do SUS, ele tem essa autonomia para tomar decisão. E o objetivo aqui, ele fala assim, ó, objetiva prestar serviço com maior qualidade e garantir o controle e fiscalização por parte dos cidadãos. Ou seja, pode repetir quais são as três esferas? Claro. Então vamos lá. Nacional vai ser o Ministério da Saúde, nível nacional. Estadual, Secretaria Estadual de Saúde. E aí pode vir o nome da secretaria que for. Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, por exemplo. E o municipal, Secretaria Municipal de Saúde. Facinho, né? Ok. Então ele fala, por que ele fala assim, ó, que vai ser maior qualidade? É por causa daquela história da roupa, ele tá mais perto do problema, ele sabe mais o que o seu povo precisa. E por que fala que vai melhorar o controle? Porque, mais uma vez, igual o exemplo da roupa, eu vou chegar na minha mãe e falar assim, ô mãe, cadê a nota fiscal das brusinhas aqui? Entende? A gente tá mais perto e a gente consegue também cobrar de uma maneira mais fácil, pelo menos teoricamente, né? Próximo, hierarquização. Esse daqui que eu falei para vocês que pode ser facilmente confundido com a integralidade. O que a gente tem que diferenciar é que na integralidade ele está falando da filosofia do atendimento, que a gente tem todos os níveis de atenção para tratar um indivíduo. Na hierarquização, ele está falando de como ele vai organizar esses atendimentos. Então veja, a gente tem no SUS, né? Tem nível hospitalar, municipal... Municipal não, gente. Tem nível hospitalar, ambulatorial, tem o BS, tem lugar que faz exame, tem tudo lá, misturado. E como que a gente vai organizar isso? Porque diretriz sempre é uma ação, né? Sempre é como a gente vai fazer. Como que a gente vai organizar isso para não virar a festa do caqui maduro? Não ser assim, o indivíduo pensa assim, ai, eu acho que eu quebrei minha perna, vou lá fazer um raio-x. A gente vai ter que fazer um fluxo, né, para organizar, e aqui a hierarquização fala justamente disso, de como que eles vão organizar. Eles vão organizar em níveis crescentes de complexidade. Essas são as palavras-chave aqui para lembrar. Então, os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade. Então, a gente tem lá a atenção básica, ou atenção primária, né, a atenção secundária, e a atenção terciária. Então, quero só passar com um clínico geral, consigo passar aqui. Vamos supor que eu passei com um clínico geral, ele viu que eu quebrei de fato a perna e eu preciso passar agora com o ortopedista. Preciso de um nível de especialidade, por exemplo. Daí ele me encaminha para esse nível aqui. E aí, quebrei a perna, mas é um caso que já não dá mais para consertar em nível ambulatorial, preciso fazer uma cirurgia. Preciso ir para o nível terciário, o nível de maior complexidade. Então, quando a gente fala da hierarquização, ele está falando da organização. Geralmente, quando a gente fala da hierarquização, vem juntinho aqui a regionalização. Por quê? Quando a gente fala da regionalização, é a mesma coisa, só que acontecendo dentro de uma região. Quando a gente instalou, né, a região de saúde, depois as NOBs, os NOAs, veio o decreto 7508 e falou que agora a gente pode pegar uma região e dividir o que a gente tem no nosso hospital. Por exemplo, eu não tenho hospital no meu município, eu prefeito, né? Eu, prefeito, não tenho hospital no meu município, mas eu faço uma parceria com o vizinho, eu pago para ele e ele atende meus usuários.
Eles vão lá, usam um hospital e a gente divide entre si. Então aqui ele fala pra gente, ó, é um processo de articulação entre os serviços que já existem, visando o comando unificado dos mesmos. Então a gente dividir esses recursos de forma hierarquizada lá dentro. É mais uma forma da gente organizar. Quando a gente fala da hierarquização, ele coloca aqui como definição também do Ministério da Saúde. Coloca assim, ó, deve preceder a divisão de níveis de atenção e garantir formas de acesso que façam parte da complexidade requerida do caso. Então, ele está falando da gente organizar esses níveis de atenção para atender cada caso de acordo com o que ele precisa. Mas aqui a gente está falando da organização. Essa é a diferença, tá? Queridos, eu lembrei de que eu não falei uma coisa. Então, a hierarquização pode vir na prova também como regionalização e querer falar a mesma coisa. Vamos voltar um slide. Na descentralização, ele pode ser chamado também de municipalização. Por quê? O foco estava jogando para o município. Tá? Desculpe, esqueci desse detalhe, só lembrei agora. Então, aqui, ele também pode aparecer na prova como municipalização. Porque o foco, quem é o peão que vai trabalhar de fato, no fim, é o município, né? Que está mais perto do problema. E aí, a última diretriz que a gente tem é a participação social. Essa foi uma grande briga também que a gente teve antes de ter o SUS. Quando a reforma sanitária estava batalhando lá para instalar o sistema único, eles cobravam muito que tivesse a participação social. Para que a população também tivesse voz, para que aquele sistema pudesse ser o que de fato eles precisam, né? Então, quando a gente fala de participação social, também é um modo de operação. Porque ele vai falar pra gente como isso acontece. E não é festa do caqui também não, né? De falar assim, a população tem voz, ela vai lá e faz uma reclamação no papelzinho e a gente resolve. Não é assim. Por quê? Tem instâncias específicas para que isso aconteça. Então, quando fizeram o SUS, já tinham lá os conselhos e as conferências, que vão justamente ser os locais onde a população tem voz, onde eles conseguem fiscalizar, eles conseguem pedir as coisas, conseguem reclamar tudo, né? Ali, nesses espaços específicos. Isso daqui, como que vai funcionar conselho e conferência? Quem vai falar pra gente é a Lei 8142. E isso, a gente tem uma aula no YouTube, de uma live passada já, vocês conseguem ver com detalhes lá, certo? E vamos só na definição aqui, ó, garantia constitucional, porque tá na Constituição também, né, na parte da saúde, ele já fala isso, que tem a participação social como uma das diretrizes. Garantia constitucional de que a população, por meio de suas entidades representativas, e de quem que ele está falando, está falando de entidade representativa, ele está falando de conselho e conferência de saúde, participará do processo de formulação das políticas, do controle de sua execução em todos os níveis, desde o local até o federal. E isso é importante também, porque conselho de saúde a gente tem conselho municipal, estadual, nacional e assim vai. Por isso que ele fala do local até o federal. E aqui ele complementa, ó, a participação deve se dar por meio dos conselhos e conferências. E isso cai bastante na prova também, perguntando como que vai acontecer isso. Então, é importante sempre lembrar que a participação social vai vir por meio desses dois e ponto final. E aí lembra sempre do ação para lembrar aqui que é diretriz. Vamos fazer uma questãozinha só, para ver se vocês pegaram aqui. São considerados princípios organizativos. Se ele está falando de organizativo, ele está falando de diretriz. Do SUS, somente quais daqui só tem princípios organizativos ou diretrizes? Então aqui fica fácil a gente lembrar, é só lembrar do ação no final. Ó, aqui, ó, é a AD, então aqui vai ser princípio. Descentralização, tá certo, é diretriz. Regionalização, hierarquização, muito bem, vocês acertaram. Aqui é diretriz. Aqui, descentralização é diretriz. Universalidade, princípio. Participação social, tá certo, é diretriz. Mas integralidade vai ser princípio, não poderia ser. E a última coisa que eu queria falar para vocês é terem uma atenção aqui. Porque esses princípios e diretrizes,
é com base naquela divisão que eu falei para vocês desses princípios, de acordo até com o Ministério da Saúde. Porém, se eles perguntarem na prova especificamente de alguma legislação, por exemplo, da Constituição, vocês precisam saber de acordo com o que está lá. Então, a lição de casa é o seguinte: agora vocês vão rapidinho lá na Constituição, vai ver o artigo 198 e lá vocês vão ver que eles chamam tudo de diretriz. E aí tem 3 lá, bem facinho. Agora, na Lei 8080, ele fala assim, ó, vai considerar o que está na Constituição e tem mais os seguintes princípios. Daí, se eu não me engano, são 14. Ele vai além do que a gente tem nesses princípios de diretrizes. E ainda a gente precisa lembrar que cada uma das políticas vão ter suas próprias diretrizes ou princípios. Algumas têm os dois, algumas têm um só ou outro. Por exemplo, a PNAB, né? A Política Nacional de Atenção Básica, a Política Nacional de Promoção de Saúde, por exemplo, cada um deles tem o seu. Geralmente, na prova, vai perguntar de qualquer política, eles vão perguntar quais que são os princípios de diretrizes e objetivo. Isso daí eles sempre gostam de perguntar. Então, é importante que vocês complementem com isso. Se vocês forem aluno do MOP, já tem uma aula que já está mastigadinho lá, que é a aula 64, que a gente fala dos princípios de diretrizes e comenta também de acordo com o que tem em cada uma delas. A 8080 tem no YouTube também, então vocês conseguem estudar até pela aula do YouTube, caso queiram. Queridos, isso é tudo que vocês precisam saber. Lembrando que essa é uma gravação de uma aula que aconteceu lá no meu perfil do Instagram. Toda segunda-feira, às 8 horas, eu abro uma live de algum tema que os próprios seguidores escolhem. Então, se você não tá lá, você tá perdendo. Além da possibilidade de escolher a aula, você ainda tá perdendo porque quem tá lá tem acesso aos slides e questões do tema para estudar também. Então, já anota aí. O Instagram é @dentista.concursada, toda segunda-feira, às 8 horas. Lembrando também que se você gosta das minhas aulas e quer ter mais aulas como essa, eu tenho meu curso também que chama Método Odontopólio, que tem tudo que você precisa saber de odonto, saúde pública, português, redação e informática, além de resoluções de provas. A gente já tem mais de 100 bancas diferentes resolvidas com vocês e ainda tem planejamento específico para cada um dos seus concursos. E se você quiser ter mais informações, tem o link aqui embaixo e tem um link também para o WhatsApp se você quiser tirar qualquer tipo de dúvida sobre o curso. O último pedido é que se você gostou dessa aula, queria te pedir para curtir aqui, né? E também deixar um comentário, que eu sempre fico muito feliz. E se você não quer perder os próximos vídeos, é importante que você se inscreva nesse canal, porque toda semana sai um vídeo novo, certo? Muito obrigada pela companhia, um beijo e até o próximo vídeo.